Tem muitos irmãos que estão viajando, vamos orar pela vida deles. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por este momento glorioso de estarmos aqui reunidos para te adorar, para cultuar o único e verdadeiro Deus. E nós queremos apresentar toda a vida dos nossos irmãos que nesse final de semana prolongado viajaram. Nós temos a palavra do Senhor no Salmo 121:8, que é o Senhor que guarda a nossa saída e a nossa entrada hoje e sempre. E que o Senhor esteja com eles no momento de retorno, o Senhor traga eles em paz, em segurança, e que tudo seja para glorificar o teu santo e poderoso nome. É o que nós oramos em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Glória a Deus. Abra comigo a palavra de Deus no livro de João, capítulo 10. João, capítulo 10, versículo 30. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga estou olhando para o telão. Assim diz a palavra de Deus. Eu e o Pai somos um. Repete aí para o seu irmão. Jesus e o Pai são um. Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço nessa noite pela vida dos meus irmãos, pela sua palavra. Não há força em mim, muito menos capacidade para falar algo tão glorioso e extraordinário como a sua palavra, mas eu não falo por mim, nós falamos pelo Espírito de Deus. Que o Senhor nos garantiu quando nós estivéssemos diante das sinagogas, das igrejas, das pessoas, nós não precisávamos nos incomodar ou se inquietar, porque o Senhor, o Espírito Santo, nos traria o que é devido, o que é para ser dito. Então eu creio que verdadeiramente o Senhor está neste lugar. Eu não posso te ver, mas a tua palavra diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, o Senhor estará no meio deles. Então pela sua palavra, pela tua palavra, eu creio que o Senhor está aqui no nosso meio. E pela tua palavra eu creio que o Senhor Jesus e o Pai são um. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém? Essa foi no momento em que Jesus havia falado sobre a parábola do bom pastor. Ele soltou essa informação que ele e o Pai eram um. Naquela cultura, isso é uma informação bombástica, né? Jesus estava falando nada mais, nada menos que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que levantou o rei Davi, o Deus dos profetas, era Ele mesmo, que estava ali diante do povo, em carne e osso. Jesus estava ali para apresentar à humanidade o próprio Deus. E nós sabemos que Deus abriu mão de toda a sua majestade e se revelou em Jesus Cristo, com um propósito único de reconciliar o homem consigo mesmo. E a Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo com Ele. E em João 14, Jesus, então, ele afirma que ele vai para o Pai. Então os discípulos questionam ele: Senhor, basta nos mostrar o Pai, isso é o suficiente para nós. E Jesus então responde para ele: estou contigo há tanto tempo, estou convosco há tanto tempo, e você ainda não entendeu que quem vê a mim, vê o Pai?
Então, toda vez que eu oro e toda vez que eu pronuncio a palavra Deus, dentro do meu coração, dentro das minhas emoções, da minha alma, do meu espírito, eu estou me referindo ao Pai. Eu estou me referindo a Jesus Cristo. Eu estou me referindo ao Espírito Santo. Eu não sei na vida de vocês, mas no começo da minha conversão, como a gente tinha o hábito de orar de forma diferente, então nós aprendemos agora a orar no nome de Jesus, a gente ficava até incomodado. Pô, será que eu estou dando mais valor para Jesus do que para o Pai? Do que para o Espírito Santo? Alguém já passou por isso? A Bíblia diz que aquele que tem o Filho tem o Pai. E aquele que não tem o Filho não tem o Pai. E se eu recebo Jesus, eu recebo o Pai. E se eu recebo o Pai, então Ele envia o Espírito sobre mim. Então sem Jesus eu não tenho o Pai, e sem o Pai eu não tenho o Espírito Santo. E sem o Espírito Santo eu não tenho a revelação de Jesus. Toda a obra de Deus está em Cristo, está em Jesus. E Ele veio através das suas obras, porque um pouquinho acima diz que as obras que eu faço em nome do Pai, essas obras testificam de mim. E as obras eram obras exclusivamente, obras divinas, que seriam capazes de ser feitas somente por Deus. E parece que isso era difícil de entrar no coração daquelas pessoas. No capítulo 9 de João, a Bíblia diz que Jesus encontrou um cego de nascença. E os discípulos confusos perguntaram para ele: foi os pais que pecaram? Quem pecou para que ele nascesse cego? E Jesus então respondeu que nenhum nem outro, mas que era para que se manifestasse a glória de Deus. Então a Bíblia diz que Jesus cuspiu no chão, na terra. E ele então fez o lodo. E se nós olharmos no livro de Gênesis, capítulo 2, nós vamos ver que antes, Deus tinha dado a ordem à terra que produzisse as suas árvores e desse seu fruto, e cada uma delas desse a sua semente. Deus deu a ordem para que as águas produzissem os peixes. Mas na hora de fazer eu e você, na hora de fazer o homem, a Bíblia diz que Deus não deu a ordem a ninguém. Ele com as suas próprias mãos moldou do barro o homem e soprou nele o fôlego de vida. Deus não fez do pó da terra somente porque ele simplesmente se espalharia. Ou seja, ele moldou com as suas próprias mãos o homem. E Jesus aqui na frente de todas aquelas pessoas, ele gospe no chão, faz o lodo, e com suas próprias mãos, ele então molda os olhos daquele cego, e coloca dentro dos olhos dele, e manda que ele vá se lavar no tanque de Siloé, que significa o enviado. E a Bíblia diz que quando ele foi e se lavou, ele voltou a enxergar. E mesmo assim, eles não conseguiram entender que o único que é capaz de do pó fazer o homem estava ali, diante deles, na frente deles, pessoalmente. Depois Jesus dá uma outra demonstração extraordinária da sua divindade, que é uma das passagens para mim mais marcantes, uma das mais marcantes, que é quando ele ressuscita Lázaro. A Bíblia diz que Lázaro estava 4 dias no seu túmulo. E quando Jesus foi avisado que Lázaro estava enfermo, a Bíblia diz que ele demorou mais 2 dias. E nada na Bíblia é por acaso. Nada na Bíblia acontece sem que Deus tenha planejado exatamente o que ele estava fazendo. Nós sabemos que a palavra de Deus nos garante que o Cordeiro estava preparado desde a fundação do mundo. E se os estudiosos dizem que de Adão até Abraão são 2000 anos. E nós vemos no Salmo 90 que um dia para Deus é quantos anos para nós? 1000 anos. Então de Adão até Abraão são 2000 anos ou 2 dias para Deus. De Abraão até Jesus, mais 2000 anos e 2 dias para Deus.
Cordeiro estava preparado desde a fundação do mundo, mas ele foi revelado à humanidade em Abraão. Por isso que Jesus disse: Abraão me viu e se alegrou. Então eu entendo que quando ele ressuscitou Lázaro, que significa os ajudados por Deus, Jesus ali estava mostrando que pela justiça de Deus, mesmo aquelas pessoas que não teriam a oportunidade da graça de Deus, que só veria quando ele ressuscitasse, Deus ali não estava revelando somente o poder dele para ressuscitar todos que viveram e serviram ele antes da graça de Deus. Ele estava representando a ressurreição de 4.000 anos, ajudando a humanidade. Pela justiça dele, ele não deixaria essas pessoas de fora. E nós temos pela palavra de Deus que quando Jesus entregou o seu Espírito, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. E que os santos que estavam mortos ressuscitaram. E foram vistos na cidade. E uma das coisas que Jesus chama atenção a respeito de Lázaro é que em João capítulo 12, a Bíblia diz que os principais, os sacerdotes, estavam muito incomodados porque as pessoas começaram a crer em Jesus Cristo. Então eles planejaram matar Lázaro, porque por causa da ressurreição de Lázaro, as pessoas estavam deixando de segui-los e passaram a seguir Jesus. Então eu vejo, queridos, que muitas coisas que nós estamos vendo nos dias de hoje é que muitos estão deixando a circunstância, estão deixando até o inimigo matar a vida que Deus deu para cada um de nós. Porque a Bíblia diz que quando nós batizamos em Jesus Cristo, nós morremos no batismo com Ele, mas nós ressuscitamos com Ele para uma nova vida. E muitas pessoas têm deixado que essa vida seja tirada delas, por causa da circunstância, por causa das dificuldades, ou porque as coisas não estão saindo muito bem da maneira que eles planejaram. Por isso eu insisto numa passagem que o apóstolo Alfredo iniciou às quintas, sobre a pregação de honra. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Jesus nos alerta quando ele fala que ele é a videira verdadeira. E ele fala que o galho que está nele, que não dá fruto, é cortado, é arrancado. Mas o galho que dá fruto, ele é podado para que dê mais fruto. Então quando a Bíblia diz para a gente olhar por nós mesmos, para que a gente não perca o galardão de Deus, é para que a gente não seja visto na videira como um galho sem fruto. Porque o dia que nós nos tornarmos um galho sem fruto, nós seremos arrancados dessa figueira, dessa videira. E nós seremos lançados para o fogo. E Jesus então se revela como Pai. Ele se revela como Deus. Ele se revela como Salvador. Ele se revela como Messias. Mas o amor dele, mesmo sendo tudo isso, ele é uma pessoa que confundia os seus discípulos. Ele confundia aquelas pessoas que acompanhavam ele. Que logo depois, então, ele chama os seus discípulos para se ajoelhar
e lavar os pés de cada um. Só lavava os pés das pessoas, queridos, escravos. Aquelas pessoas que tinham a menor função dentro de uma casa. Então ele pega aquele que ele chamou, ele se dobra e lava os pés dos seus discípulos, mostrando a eles qual é o tipo de conduta que nós temos que ter. Porque Jesus, sendo Deus, sendo Pai, sendo Redentor, sendo Salvador, sendo Senhor, ele não precisava das pessoas, ele era por si só. Mas tinha algo que ele desejava muito ser. Abra comigo em João um pouquinho para frente, no capítulo 15. Versículo 12 diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Mesmo depois de Jesus mostrar tudo o que ele é, ele vem aqui e quebra toda a hierarquia. E se revela que aquilo que ele mais deseja no coração dele é que nós sejamos seus amigos. Porque uma vez eu ministrei que não basta você ser pai ou ser mãe. Você, como pai, tem que ser o melhor amigo do seu filho. Você, como mãe, tem que ser a melhor amiga da sua filha. Porque é com os amigos que nós contamos as nossas confidências. É com os amigos que nós falamos os nossos segredos. É pelos amigos que a gente até entra numa briga. É pelos amigos que até nós apanhamos por eles. E o sentido de amizade perdeu muito valor nos dias de hoje. Porque hoje nós temos muitos conhecidos, mas nós temos poucos amigos. E ser amigo de Jesus não depende exclusivamente dele. Depende de mim e de você. E ter um relacionamento de amigo é aquele relacionamento que às vezes a gente se reúne até para não fazer nada. Só para ficar junto. Só para sair, para conversar, para falar no que for o assunto que te agrada. Tem uns que gostam de falar de futebol, tem uns que gostam de falar da vida dos outros. E os amigos se reúnem e falam um monte da vida dos outros. E não fala pouco não, e fala bastante. Para contar confidências, sem interesse, somente para estar juntos. Esse é o desejo de Deus para mim e para você. Deus abriu mão de todo o seu poder, a sua glória, a sua majestade, se fez e se revelou em Cristo para morrer por mim e por você, para que nós fôssemos reconciliados com Ele, mas que nós fôssemos amigos, para que eu possa entrar num lugar de oração e não pedir nada, que só estar com Ele, só de estar junto, na companhia dEle, na presença dEle, junto dEle. Nós temos feito muitas orações mecânicas nos dias de hoje. Não temos orado
independente daquilo que você pede, com as palavras que Deus gostaria de ouvir. Que nós temos que, às vezes eu vi uma vez uma pessoa falar assim: nossa, você vai num lugar, né? E as pessoas chama Deus de você, Jesus de você. Você chama seu amigo de Senhor? Ou você chama seu amigo de você? Se você é amigo de Jesus, você pode chamar ele de você. Você pode chamar ele de você. Mas o que tem acontecido nos dias de hoje? Por que tanta dificuldade de fazermos dele, o nosso amigo? A pessoa que, quando nós éramos jovens, você tinha seu grupo de amigos, não tinha? E tinha aquela pessoa que era o seu maior amigo. Ou as meninas, a sua melhor amiga. Para sua melhor amiga, você contava coisas que você nem falava para o seu pai e para sua mãe. Os amigos saíam juntos. Fazer de Jesus um amigo que a gente possa conversar com ele a todo instante da nossa vida e não exclusivamente quando nós formos num quarto. Mas falarmos com ele normalmente. Como uma pessoa verdadeira que faz parte da nossa vida. Porque dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, por mais que você seja bem casado, que a sua esposa seja um bênção na sua vida e você seja bênção na vida dela e que seus filhos sejam bênção na sua vida. Parece que tem um momento que nós precisamos de algo mais. Onde uma esposa não pode suprir ao esposo, e nem o esposo a esposa, e muito menos os filhos, aonde somente Deus consegue entrar. Porque quando você fala para alguém o que você sente, ela não consegue medir o que está se passando dentro de você. Mas quando você fala para ele o que você sente, ele sabe na plenitude o que está acontecendo com você. E esse é o amigo que nós precisamos. Esta é a glória de Deus que nós temos. Um Deus que é filho, que é pai, que é irmão, mas que é amigo. Que é amigo. Um amigo, aquele amigo que você pode contar para o que der e vier. Aquele amigo que jamais vai te trair. Aquele amigo que em momento algum falará de você para os outros mal. Aquele amigo que sempre estará com as mãos estendidas para te ajudar na pior besteira que você possa ter feito. Ele não vai te julgar. Ele vai te ajudar a sair deste lugar. Nós precisamos viver com Jesus um novo relacionamento. Uma nova vida. Uma amizade genuína e verdadeira. Mas o que temos feito com essa amizade que Ele quer nos dar? Abra comigo Jeremias capítulo 2.
versículo 11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Houve alguma nação que trocou os seus deuses, não sendo deuses, e Deus afirma que o povo dele está trocando a glória dele por aquilo que não tem nenhum proveito. E Jesus, na sua oração em João 17, ele fala para o Pai: eu dei a eles a glória que tu me deste, a glória de serem filhos, como ele era filho de Deus. E tem uma passagem muito interessante, que na época do profeta Eli, os filhos deles faziam aquilo que era mal aos olhos de Deus. E Deus chamou a atenção de Eli para que ele corrigisse os filhos. E Eli não corrigiu os filhos. Então Deus trouxe um juízo sobre a vida de Eli e também sobre os filhos dele. E teve uma guerra entre Israel e os filisteus. E quando o arraial dos hebreus, do povo de Israel, recebeu a arca de Deus, que representava a presença de Deus, houve um grande alvoroço. E os filisteus ouviram e deduziram que a arca de Deus havia chegado no meio do arraial. E temeram, mas não retrocederam. Foram para a guerra. E a Bíblia diz que os filisteus venceram Israel. Então eles pegaram a arca de Deus, levaram para Asdod, que significa poderoso, e colocaram dentro do templo do Deus deles, Dagon. Colocaram do lado da estátua, dentro do templo deles, a arca do Senhor, que representa a presença de Deus. A Bíblia diz, queridos, que na manhã seguinte aquela estátua, aquele Deus estava caído, com seu rosto para baixo. Então os sacerdotes levantaram ele, e na outra manhã ele estava caído novamente, sem suas mãos e sem a sua cabeça. E aí veio uma praga sobre aquela nação. As plantações foram comidas, foram destruídas. E aqueles que não morreram, eles foram acometidos de um mal terrível. Se vocês não conhecem, homens, mulheres e crianças foram afligidos com hemorroidas. E eles então falam o quê? Vendo então os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca de Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, o nosso Deus. Você perdeu a chance de dar um glória a Deus. Sabe o que significa? Eu não sei o que levantou contra a sua vida. Muitas pessoas têm medo de tudo. Tem medo se encontra na porta da casa dele alguma coisa. Acha que fizeram alguma obra maligna contra ele, que invocaram algo contra a vida dele. Saiba de uma coisa: se a presença de Deus for na sua vida, seja lá o que for, a mão de Deus vai pesar sobre ele. O nome de Jesus é o nome acima de todos os nomes, no céu, na terra e debaixo da terra. Nada é maior do que a glória de Deus. Mas aqueles homens viram que o poder de Deus era superior a Dagon, que as mãos de Deus pesou sobre Dagon, mas não se dobraram ao Deus de Israel. E tem muitas pessoas dentro da igreja que não quer se dobrar ao Deus de Israel.
Jesus disse: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele dá muitos frutos. Está na hora de nós morrermos para a nossa hipocrisia, para a nossa falsidade, para a nossa avareza, morrer para o nosso orgulho. Tem pessoas que pensam que são melhores que os outros. Morrer para o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo. Morrer para a desonra. Morrer para o nosso senso de justiça. Nós achamos que podemos julgar as pessoas. Quem garante que o nosso senso de justiça é real diante dos olhos de Deus? O nosso senso de razão, achamos que temos razão em tudo. Queremos dar opinião em muitas coisas, mas fazemos muito pouco. Mesmo conhecendo o Deus de Israel, mesmo conhecendo Jesus, tem muitos de nós que ainda nos dobramos a essas coisas. Nos dobramos ao dinheiro, à avareza, às bebedices, às glutonaria. Nos dobrando a isso, nós estamos dizendo que nós não queremos a presença do Rei da Glória, aquele que quer ser nosso amigo, aquele que quer fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Nós temos que morrer para a incredulidade. E a Bíblia diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que nossos ouvidos têm ouvido? Qual é o tempo que nós temos dado à palavra de Deus na nossa vida? Quantas refeições vocês fazem por dia? Café da manhã, almoço, lanchinho da tarde, janta e o cafezinho da noite. Tem gente que não dorme sem essas 5. E quantas você tem feito com seu amigo? O quanto ele faz parte realmente da nossa vida? Por tudo que ele fez, por tudo que ele é, por tudo que ele representa. Mas ele não nos impõe isso. A única coisa que ele realmente diz: eu quero ser seu amigo. Você imaginou se Jesus chegasse para o Pai e falasse que não queria morrer mais? Imagina se na hora H Jesus desistisse de mim e de você. Ele disse: se o grão de trigo não morrer, ele ficaria só. Então o Pai fala: tudo bem, gente. Só que nós vamos ficar só nós. A humanidade inteira vai se perder. E a nossa obra-prima, que são eles, nós nunca teremos a companhia deles. E Jesus não desistiu de você. E Jesus não desistiu de mim. Porque ele tinha tudo para desistir. Não creram nele, negaram ele, rejeitaram ele e mataram ele. Não tinham poder para matar, mas ele se entregou. Tudo isso para ser nosso amigo. Porque ele diz que eu dou a vida
pelos meus amigos. Amor maior que esse não tem. Não troque a glória dele por nada. Não troque a amizade dele por nada. Coisas passageiras que têm vindo na nossa vida, que nós temos permitido tirar a nossa companhia dele. E você sabe que quando você tem um amigo e você se distancia dele e os anos passam, o que acontece com a amizade? Ela esfria. A palavra dessa noite é porque Deus está te convidando. Jesus está te convidando. Jesus está nos convidando. Vós sois meus amigos. Eu quero cultivar um relacionamento de amigo com cada um de vocês. Foi por isso que eu amei vocês tanto e dei a vida por vós. Por isso, irmãos, não troque a glória de Deus por nada. E acredite, não vale a pena. Nada pode substituir verdadeiramente um bom, fiel amigo. Fique de pé em nome de Jesus.